Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre gametogênese humana. Você deve estar pensando o que significa gametogênese humana. Gametogênese humana significa formação de gametas. Então, e o tema de hoje, da aula de hoje, nós vamos discutir como que os gametas masculinos e femininos são produzidos, né? Então, antes de detalharmos um pouquinho sobre esse processo de formação dos gametas, no caso dos espermatozoides e no caso das mulheres, os ovócitos, que depois se transformam em óvulos, né? Eu vou passar alguns conceitos importantes que para vocês entenderem esse processo de gametogênese, né? Então, como eu disse, o processo de gametogênese é o processo de formação de gametas, né, masculinos e femininos. No caso do homem, é a formação de espermatozoides, como mostra aqui a imagem, né? A partir de uma célula aí, ela sofre várias divisões, se diferenciam, até se transformar em espermatozoides. E no caso da mulher, da mesma forma. A partir de uma célula que tem 46 cromossomos, essa célula sofre divisões sucessivas até que se diferenciam e se transforma em óvulos, né? Então, o processo de formação, né, de espermatozoides, no caso que ocorre nos homens, nós chamamos de espermatogênese, né, que é a formação de gameta masculino. E a formação de óvulos, né, no caso das mulheres, se chama ovogênese. Esse processo de gametogênese, que é um termo genérico, né, para a formação dos gametas masculinos e femininos, eles ocorrem porque essas células que se encontram nos órgãos reprodutores, elas sofrem divisão. Ela vai se dividindo, se multiplicando e depois se diferencia em, no caso do homem, espermatozoides e no caso da mulher, em óvulos. Esse processo de multiplicação das células que ocorre na gametogênese se chama meiose, que é um tipo de divisão celular, né? Esse processo de meiose, esse processo de divisão celular chamado meiose, é exclusivo da gametogênese. Ou seja, esse processo de divisão celular chamado meiose só ocorre na formação de gametas. Por que eu estou falando isso? Porque os outros órgãos, o caso fígado, rim, pele, então todos os outros órgãos possuem células e as células se multiplicam, mas elas não se multiplicam por meiose, elas se multiplicam por mitose. Então esse processo de divisão celular chamado meiose é um processo de divisão exclusivo para a formação dos gametas. Beleza? Então, meiose é um tipo de divisão celular que ocorre para a formação de espermatozoides, no final, nós vamos ver isso, e óvulos, né? E a meiose, como demonstrado aqui na imagem, né, ela passa por divisão, é um processo de divisão que ocorre a partir de uma célula e no final nós vamos ter algumas células. Então, nesse caso aqui demonstrado, né, que é uma meiose que ocorre na espermatogênese, ou seja, para a formação de espermatozoides, nós vamos ver que a partir de uma célula, ela vai sofrer meiose, vai sofrer divisão, e no final nós vamos ter quatro células. Quatro células. A partir de uma célula, nós vamos ter quatro células. Esse processo de meiose, ela passa por duas etapas, que nós chamamos de meiose 1 e meiose 2. A primeira meiose é a primeira divisão da célula, que nós chamamos de divisão reducional. Por que reducional? Se você olhar aqui o esquema, você tem uma célula que tem quatro cromossomos, percebe? Dois vermelhos e dois cromossomos azuis. Isso aqui é uma demonstração, é um exemplo, né? Para que vocês entendam esse processo de divisão. Então, veja que antes da célula se dividir, sofrer a primeira meiose, acontece o embaralhamento dos cromossomos. Percebe que nessa fase aqui, ó, onde os cromossomos estão bem emparelhados, com cores bem distintas, né, azuis e vermelhas, veja que na segunda fase aqui, ó, você tem cromossomos coloridos. Tem cromossomo com partes azuis e partes em rosa, ou parece vermelho, rosa, né? Então você tem cromossomos misturados.
esse processo que ocorre essa mistura do material genético de um cromossomo com outro, nós chamamos de permutação gênica. É como se os cromossomos embaralhassem seu material genético para que no final nós tivesse, para que tenha no final 4 células geneticamente diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia da importância desse processo, que nós chamamos de permutação gênica, numa ejaculação humana, se produz em média 300 milhões de espermatozoides por ml de sêmen. Então, é muito espermatozoides. E o mais interessante, que cada espermatozoide é diferente um do outro. Aí você pode pensar, nossa, como isso é possível? Isso é possível por conta desse processo que ocorre na meiose, que se chama permutação gênica. Esse embaralhamento do material genético que ocorre na meiose garante que ao final da meiose tenha-se células geneticamente diferentes. Por isso que, numa ejaculação humana, nós teremos ali milhares de espermatozoides geneticamente diferentes um do outro. Então, a meiose, ela tem um papel, esse processo de divisão celular que ocorre na gametogênese, ela tem um papel fundamental, não só para manter constante o número de cromossomos de geração para geração, mas também ela permite a seleção ao acaso dos cromossomos maternos e paternos entre os gametas, ou seja, ela garante que cada gameta, cada espermatozoide ou cada óvulo tenha material genético do pai e da mãe, por um processo chamado permutação gênica, que também existem outros termos, outros sinônimos, como crossing over. Né? Então, esse processo chamado crossing over, ou permutação, garante que cada gameta tenha partes de material genético herdado da mãe e do pai. Então, nós vamos, nesta aula, dar uma ênfase maior na gametogênese masculina, tá? Nós sabemos que a gametogênese masculina ocorre nos testículos, ou seja, os testículos são os órgãos responsáveis pela produção de espermatozoides, e no caso das mulheres, os órgãos responsáveis pela produção dos gametas, os ovócitos, né, são os ovários. Então aqui tem dois esquemas, né, mostrando aí a gametogênese masculina, que nós chamamos de espermatogênese, e aqui a ovogênese que ocorre nos testículos, né? Tudo detalhadinho, bonitinho, e nós vamos discutir isso nos próximos slides, ok? Então, vamos detalhar agora a espermatogênese. Então, espermatogênese refere-se à sequência de eventos pelas quais as células germinativas, no caso, as células imaturas, as células reprodutoras imaturas, chamadas espermatogônias, se transformam em espermatozoides. Então, espermatogênese é esse processo de diferenciação de espermatogônias e formação de espermatozoides. Esse processo de formação de espermatozoides, ele se inicia na puberdade, entre os 13 e 16 anos, e continua até o envelhecimento. Tá? Então, claro que as espermatogônias, elas são produzidas antes, tá? Elas são produzidas no período fetal e se perpetua até a puberdade. A puberdade que ocorre, que é a adolescência, né, pré-adolescência, que se inicia entre os 13 e 16 anos, esse período, essas células imaturas que se encontram nos testículos são ativadas, são estimuladas a sofrerem meiose. E elas entram pela primeira vez no processo de formação, de diferenciação de espermatozoides. Quando esse processo é startado, é iniciado na formação de espermatozoides, ele não para mais. Ele vai até a velhice, até a morte. É assim que acontece no homem. Tá? Então, as espermatogônias ficam adormecidas nos túbulos seminíferos no período fetal, aumenta de número na puberdade, e na puberdade inicia-se o processo de produção de espermatozoides.
Então, aqui, nessa imagem, mostra essas etapas, né, da espermatogênese, né? Ou seja, quando o indivíduo chega na puberdade, essas espermatogônias se, já se foram, sofreram mitose, né? Porque células não reprodutoras, né? Elas se multiplicam por mitose e células reprodutoras se multiplicam por meiose. Então, as espermatogônias, elas ainda não são células reprodutoras, elas são células indiferenciadas, células-tronco. Então, essas células chamadas espermatogônias se multiplicam por mitose e entram, quando chega na puberdade, essas espermatogônias, elas crescem e se transformam em espermatócitos primários. Quando elas se transformam em espermatócito primário, inicia-se então ali a espermatogênese. Então, veja, o mecanismo que define o início da espermatogênese é exatamente essa diferenciação entre espermatogônia em espermatócito primário. O espermatócito primário agora vai entrar na meiose. Ele sofre a primeira divisão meiótica, né? Onde metade dos cromossomos vai para uma célula e metade vai para outra. Veja que aqui demonstrada a célula 2N, na primeira divisão da meiose, uma célula fica N e a outra N. Esse processo nós chamamos de meiose reducional. Por quê? Porque a célula agora tem metade dos cromossomos da célula original. Então, a célula original tem 46. Quando ela sofre a primeira meiose, cada célula passa a ter 23. Na segunda meiose, o espermatócito secundário sofre divisão, só que acontece um evento interessante. O número continua o mesmo ao final da segunda meiose. Cada célula continua com 23 cromossomos, porém, cada cromossomo agora só tem uma cromátide. Veja que essa divisão equacional garante que cada célula resultante da segunda meiose tenha 23 cromossomos. Essa célula resultante da segunda meiose se chama espermátide. A espermátide é uma célula que depois vai sofrer diferenciação por um processo que nós chamamos de espermiogênese. O que é espermiogênese? É o processo de diferenciação da célula espermátide em espermatozoide. Então, resumidamente, nós temos aqui a espermatogênese, que é o processo de formação de espermatozoide, que ocorre nos testículos, numa região chamada túbulos seminíferos. Cada testículo pode ter, em média, de 500 a 1.000 túbulos seminíferos. E cada túbulo seminífero produz centenas, milhares de espermatozoides. Esse processo que eu acabei de detalhar, ele leva em média 2 meses, entre 60 a 64 dias, para que uma célula como o espermatogônia é ativada, desde a ativação da espermatogônia até a formação de espermatozoide. Esse processo leva-se 64 dias. O testículo, quando entra na fase da puberdade, o indivíduo, quando entra na fase da puberdade, ele tem a capacidade de produzir, em média, 300 milhões, de 200 a 400 milhões em cada ciclo reprodutivo da gametogênese. Muito bem, vamos detalhar um pouquinho mais esse processo, né? Vamos entender, por exemplo, como que essa gametogênese ela ocorre nos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, que são estruturas que compõem os testículos, elas têm outras células, além de espermatogônias, que são fundamentais para garantir que a espermatogênese ocorre de forma correta. Então, vocês vão perceber que aqui nessa imagem nós temos um túbulo, né, uma estrutura tubular, tem células de suporte, e quando os espermatozoides são produzidos, eles são canalizados para esse túbulo, e eles caem nesse túbulo e são conduzidos para outra região, né,
dos órgãos reprodutores. Então vamos entender um pouco mais como isso acontece. Quais são as outras células que fazem parte dos testículos que dão suporte para a formação dos espermatozoides? As duas células fundamentais para dar suporte a esse processo, para que os testículos consigam produzir espermatozoides, são as células de Sertoli e as células de Leydig. Essas duas células, como demonstradas aqui, ó, não sei se vocês conseguem acompanhar, temos aqui uma célula clarinha, eu apontando aqui na seta, e umas células azuis, escuras, que são as espermatogônias, que vão se diferenciar em espermatócito primário, secundário e, posteriormente, espermatozoides. Veja que essas células azuis ficam entre as células mais claras. Essas células claras nós chamamos de células de Sertoli. E as células mais na base, bem pequenininha, mas ela está aqui, ó, apontado aqui pelo mouse, são as células de Leydig. Aí você vai dizer, para que servem essas células de Sertoli e células de Leydig? Em maior aumento, olha só aqui, ó, nessa outra imagem, nós temos aqui em azul mais escuro as células, as espermatogônias, sofrendo meiose. Veja que à medida que ela vai subindo em direção ao canal do túbulo seminífero, ela vai se diferenciando até se transformar em espermatozoide. Aqui que ocorre a meiose, nessa região. Aqui está acontecendo a meiose. Essa meiose, essas células estão sofrendo multiplicação apoiadas nessa célula azul clara, que se chama célula de Sertoli. Então, a célula de Sertoli é uma célula grande que serve basicamente para duas funções. Serve de suporte para que ocorra, serve de suporte para as células espermatogônias sofrerem meiose e se transformarem em espermatozoides. Além disso, as células de Sertoli nutrem as espermatogônias, espermatócitos, inclusive os espermatozoides, durante esse processo da espermatogênese. Então, toda manutenção, todo suporte e nutrição das células reprodutoras são concedidas, são fornecidas pelas células de Sertoli. E a célula de Leydig? A célula de Leydig é uma célula que produz andrógenos, que são hormônios sexuais fundamentais para a diferenciação das espermatogônias em espermatozoides. Quais são esses andrógenos? Por exemplo, a testosterona é o hormônio masculino fundamental nesse processo. Sem testosterona, essa célula não vai, essas células, né, no caso as espermatogônias, não vão se transformar em espermatozoides. Então, para que as espermatogônias entram em meiose, elas precisam ser estimuladas pela testosterona. E quem produz testosterona? Célula de Leydig. Então veja que é tudo um ciclo, né? Então, aí você pode estar pensando, mas esse processo ocorre, né, começa, quer dizer, na puberdade. Quem estimula a célula de Leydig a produzir testosterona? A hipófise, que é uma glândula endócrina que produz um hormônio chamado hormônio luteinizante, que estimula a célula de Leydig a produzir testosterona, que por sua vez produz, vai estimular os espermatogônias e se transformar em espermatozoides. Então, aqui mais uma vez mostrando esse papel tanto da célula de Sertoli, que aqui é um laranja clarinho, e o laranja mais escuro são as células reprodutoras, né, apoiadas na célula de Sertoli, e em verde as células de Leydig. Novamente mostrando aqui que a célula azul, aqui demonstrada, que são as espermatogônias se diferenciando, se multiplicando, até se transformar em espermatozoides. Veja que todo esse processo da espermatogênese ocorre praticamente apoiada ali pela célula de Sertoli. Essa imagem é bem interessante, que dá uma perspectiva de 3D, mostrando que o túbulo seminífero, que é esse círculo, né, e essa célula mais clarinha, que é a célula de Sertoli, essas bolinhas vermelhas, parecendo um morango, são as espermatogônias, e aqui, né, os espermatozoides, à medida que eles vão se diferenciando, eles caem nesse tubo, nesse canal, e esse canal conduz os espermatozoides até o epidídimo.
Então, depois que os espermatozoides são formados, né, é importante saber uma coisa, que antes deles se transformarem de espermátide em espermatozoide, tem um processo chamado espermiogênese. Então, a espermatogênese, que é um processo de transformação de espermátide em espermatozoide, né, eh, ocorre essa espermiogênese, eventos morfológicos celulares, onde a espermátide, as suas estruturas celulares se diferenciam, se aumentam, por exemplo, o complexo de Golgi está aqui, ó, ele se desenvolve, ele aumenta, se transforma em uma vesícula, chamado acrossoma. Essa vesícula acrossômica é fundamental no processo de fecundação, quando esse espermatozoide tentar fecundar o ovócito, né, o óvulo, essa vesícula acrossômica é fundamental nesse mecanismo de fecundação. Existe um alongamento dos centríolos para formar a cauda, tá vendo? A migração das mitocôndrias para a região da base do centríolo, porque é uma região que gasta-se muita energia, por isso que as mitocôndrias se acumulam nessa região do flagelo, e aí no final você tem todo o processo do espermatozoide. Então, durante esse processo, onde a espermátide se transforma em espermatozoide, nós chamamos de espermiogênese. Aqui tem um espermatozoide visto no microscópio eletrônico, né? Na realidade, uma célula, uma espermátide sendo diferenciada aqui em espermatozoide. Então, você tem o núcleo, os microtúbulos, tudo isso aqui são imagens ampliadas centenas de vezes, milhares de vezes, né? A região do acrossoma aqui, ó, próximo ao núcleo, né? Bem, bem pouquinho. E aqui você tem o espermatozoide mostrando a região, né? As partes do espermatozoide. Então, o espermatozoide tem uma região chamada cabeça, peça intermediária e cauda. Veja que o acrossoma é o ápice, né? É a capa que fica mais na região anterior do espermatozoide. Isso aqui é um corte histológico, né? Mostrando um epidídimo. E no centro aqui a quantidade de espermatozoides que foram produzidas, né? Bom, no epidídimo que ocorre a maturação dos espermatozoides, ou seja, é lá que os espermatozoides adquirem motilidade, tá ok? Espero que tenham gostado da aula e bons estudos a todos.